seja sempre a nossa companhia, principalmente nos momentos que dedicamos a sair de nossos lares e vir em uma de suas casas de encontro. Perguntado uma vez onde seria o melhor lugar para orar, disse Jesus à mulher do poço, que não era nem no palácio de Jerusalém, nem no monte de Abraão, mas onde a gente estivesse. Então, esses ensinamentos chocaram o mundo naquela época. Hoje sabemos disso, não? Onde estivermos, onde precisarmos, fazemos a oração. Obrigado. Porém, existem vários tipos de oração. E esta que fazemos aqui é em grupo. Nós intitulamos o trabalho de hoje como o Evangelho. Nós fazemos um estudo do Evangelho. Pede-nos, desde a Federação Brasileira, a Federação Mineira, Espíritas, né? Que as casas espíritas façam reuniões públicas o mais simples possível, para entrar em assuntos de estudo e às vezes até controverso, temos as reuniões. Por exemplo, na terça-feira nós estudamos a série André Luiz, com Lili. Às sextas-feiras, numa semana, estuda-se a mediunidade com Portugal, e na outra sexta-feira nós estudamos as obras básicas com Mateus. Nós temos na quarta-feira uma reunião que é para os espíritos, como é que a gente diz assim, necessitados de maior atenção, de maior carinho. Aqueles que deixaram o corpo, mas ainda mantêm interesse na vida material. Uma forma de, podemos falar, desequilíbrio. Precisam de assistência, precisam de nosso carinho. Então a reunião de quarta-feira é para isso. As casas espíritas se especializam em uma atividade. Algumas em doações materiais, cestas básicas, por exemplo. Outras têm creches, outras têm asilos, ou as duas coisas. Mas uma coisa todas têm, que é o estudo do Evangelho, que estamos fazendo hoje, reunião pública, água fluidificada, passe. O passe, ele tanto é animal, quer dizer, as forças orgânicas, mental, a vontade de ajudar do médium, e espiritual, porque somos assistidos, os nossos protetores, e muitas vezes os de vocês, fazem uma soma de energias e, por assim dizer, lava nossos corpos espirituais, e saímos daqui renovados. E o resultado é visto até no corpo físico, muitas vezes imediatamente. Então, na nossa casa, além do básico de todas, né, o estudo do Evangelho, o passe, a água fluidificada, nós temos cromoterapia. A cromoterapia é feita com reunião com o médico da casa, o médico espiritual, o irmão Ramiro, às segundas-feiras, né? Hoje nós temos aí um pouco mais de uma dezena para consultas. E quando necessário, ele receita passes. Aí tem que vir tomar o passe na segunda-feira. Aproveita e ouve a palestra. E toma a cromoterapia nas terças e quintas, a partir das 19 horas. Pedimos para usar roupas mais claras, porque como o próprio nome já diz, cromoterapia, terapia através das cores, né? Usamos lâmpadas elétricas, além da capacidade mental do médium, além dos 5 assistentes espirituais por cromoterapeuta, a lâmpada elétrica emite os fótons que, manipulados com todas as outras energias, fazem uma melhoria profunda a nível atômico. É um estudo científico maravilhoso de se fazer. Basicamente, a luz tem partículas tão pequenas, né, o fóton, que consegue penetrar todos os nossos corpos. E assim, por exemplo, digamos que eu estou com um problema circulatório. Aí a lâmpada atravessa todo o meu sistema circulatório, os fótons, né, a luz, e, por assim dizer, reequilibram. Coloca todas as moléculas em ressonância, vibrando de novo em harmonia.
É um exemplo rápido, simples, mas que é coerente com a realidade. Então pedimos as roupas claras para a cor não sofrer muita variação, tá, gente? Nos dias de cromoterapia, roupas claras, quanto possível, até branco mesmo. Nós temos assistência através de atendimento fraterno às sextas-feiras, às 18h30. Só marcar. Podem procurar qualquer trabalhador da casa que ele te encaminha para uma consulta. Nós chamamos de atendimento fraterno. Praticamente todas as casas espíritas têm também o atendimento fraterno. Tem que fazer um curso, tem que se especializar, e normalmente é uma pessoa que já tem uma facilidade com este assunto. Aqui nós temos um psicólogo, né? Muitos já o conhecem. Esqueci de alguma coisa? Cromoterapia. Tem um trabalho novo acontecendo na Mocidade. As reuniões são às quintas-feiras, às 19 horas. A Mocidade é para aquelas pessoas mais novas que nós um pouco, a maioria aqui, né? E é um trabalho que a nossa casa está iniciando com muito carinho, com muita dedicação, tá? Meus filhos participam. Bom, agora eu vou pedir para apagar a luz, né? Fazemos a nossa oração inicial. Vamos fechar os nossos olhinhos e eu vou usar as palavras de Portugal. Vamos falar com o Papai do Céu? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por nos reservar um lar, um templo, onde nos encontramos para honrar o Teu santo nome, para bendizer-Te e para pedir ainda que nos proteja nas curvas do caminho, que nos mantenha em direção ao vosso augusto coração. Pedimos, Pai amado, que abençoe os nossos lares, que abençoe os nossos propósitos e quando, Senhor, julgar necessário, corrija-nos com vosso amor ilimitado, com a vossa sabedoria infinita, que nós muito pouco conhecemos, mas já vislumbramos através de vosso enviado, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, que espalhou a boa nova neste planeta. E todos nós, já em várias reencarnações, conhecemos o amor encarnado. Que possamos, Senhor, facilitar a obra do alto, que é a de instalação do vosso reino em nossos corações. Que assim seja. Eu escolhi um tema repetido. Afabilidade e doçura. É um título do Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 6. Por coincidência, e eu esqueci de falar, às quartas-feiras nós temos um grupo que faz o Evangelho do lar no lar da pessoa que pede. E nesta última quarta-feira foi esse título. Mundo pequeno, né? E eu vou fazer a leitura. É só uma página e dava para terminar em 5 minutos de tanto que todos nós conhecemos. Mas eu sei que viemos aqui para ouvir um pouco mais, né? Então eu vou espichar o assunto até 9 horas. Se segurem. Instruções dos Espíritos. A afabilidade e a doçura. Capítulo 9, item 6 do Livro dos Espíritos. Esse texto foi ditado para Allan Kardec por Lázaro, na cidade de Paris, no ano de 1861. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso se fiar sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Bom, então nesse primeiro período, nós já encontramos aqui 2 linhas e meia de elogios e já 2 linhas e meia de puxão de orelha.
E é interessante que daqui até o final da página só tem puxão de orelha. Isso mostra quem somos. Nós somos as pessoas do universo habitado, que as nossas naves e as nossas sondas ainda não perceberam. Nós somos aqueles que dão muito trabalho. Nós somos os egoístas, nós somos os irritados, os raivosos. E vamos falar um pouquinho disso. Já melhoramos muito. Convém falar um pouco do conceito de humildade. Entre os vários conceitos, humildade é saber o que não somos, mas também reconhecer o que já somos. As poucas conquistas que já fizemos e que nos colocam num patamar relativamente elegante, principalmente se olharmos aí a história dos homens de 200, 500 anos atrás. É preciso, então, ter humildade para saber que já se construiu alguma coisa. E não temos uma evolução perene. Uns desenvolvem mais uma área, a emocional, o outro o intelecto. Outras pessoas têm inteligência, por exemplo, para línguas. Outros têm inteligências para as artes plásticas, né? Seja música, seja pintura. E percebemos através dos filhos que recebemos. Alguns têm dons que não tem nenhum da família que tinha, como diz o povo, a quem puxar. Nós vemos na internet prodígios, às vezes crianças que não sabem falar, que os dedinhos são minúsculos e numa madrugada conseguiram subir num banquinho e tocar um piano de cauda. Então, tem uma menininha aí fazendo uma fama na internet, olhando pela cara dela, ela tem 4 aninhos, não sei exatamente, e fala de fórmulas químicas. Ela fala que a indústria utiliza no chocolate, ou utiliza para que o arroz não dê caruncho. Ela fala cada coisa assim, que parece um técnico, pelo menos um técnico, que trabalhou a vida inteira com fórmulas químicas. E ela fala com uma naturalidade. Ela fala de assuntos variados. Ela em si é a prova da reencarnação e a prova de que viemos colhendo, sim, alguns bons resultados. Mas hoje viemos falar da nossa saída das dificuldades para a felicidade real. É a saída também da doença para a saúde. É a saída de mundos de sofrimento para mundos de regeneração ou até felizes. A saída está nesse pequeno texto. É como vamos tratar o próximo que nos colocará no rol dos eleitos do Senhor. A porta estreita, a noiva atenta, a ovelha, e de tantas fórmulas diferentes e formas, Jesus disse a mesma coisa. Se abrirmos mão da vaidade, do egoísmo, do orgulho, da ganância, nem que sejam parcelas, vamos dizer, infinitas, mas se vamos nos melhorando nisso e adquirindo o amor para com o nosso semelhante, sim, deixaremos de estar em situação de dificuldade para situação de libertação. A palavra que define isso, essa mudança radical, de onde somos prisioneiros de nossos atos enganosos, para não devo mais a lei, tenho liberdade e agora vou evoluir, a palavra mágica é redenção. O espírito ele é culpado, mesmo que lutando, mesmo que com méritos, mas tem um dia que as contas estão pagas. Eu falo das contas com a divina providência, eu falo das contas com o próximo, com o planeta e principalmente com a própria consciência. É muito difícil
convencer uma pessoa que se acha culpada de que ela já pagou. É uma coisa muito difícil. No plano espiritual isso acontece o tempo inteiro. Enfim, para alcançar a redenção, para amansarmos o nosso proceder, para estarmos em reajuste com as leis divinas, basta amemos o próximo. E a afabilidade e doçura também é um outro jeito de falar isso. Então vamos continuar a leitura. Quantas pessoas há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior? Uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas? Quantos há, é tipo assim, somos 8 bilhões de encarnados aproximadamente? Não é isso? 8 bi. 8 bi. Então a gente vai tirar aí uns 2.000 que são missionários de planos mais elevados ou até de outros planetas. Os outros somos nós, esses aqui. Alguns em pequena quantidade, não é o meu caso. Eu tenho muitas dificuldades. Pelejo com elas. Inclusive, toda santa vez que eu sou convidado para fazer o estudo do Evangelho igual hoje, eu fico numa luta de consciência muito grande. Eu não mereço estar ali. Eu luto ainda com muitas dificuldades. E depois é como que uma voz me diz assim, exatamente por isso, para ver se melhora um pouco. Porque aí tem que estudar, porque aí passa uns dias melhorzinho, né? Pedindo e rogando uma bênção especial para que todos vocês a recebam em forma de palavras e carinho, afabilidade. Doçura, se eu tentar fazer uma cara de doçura, o pessoal sai correndo, né? Então vou falar por enquanto de afabilidade. Antes de continuar a leitura, eu queria dizer que já tem aí uns 5 anos que eu escolhi esta, afabilidade e doçura, como minha meta. Vocês têm ideia de quanto ela é longe? Porque às vezes a pessoa faz uma meta assim, para o fim do mês, para o ano que vem, até os 50 anos, eu já passei essas todas, né? Enfim, eu fiz uma meta para talvez 1 bilhão de anos. Mas eu sei que vou alcançar. Eu não sei quando, não. Por que eu sei? Porque os Espíritos nos dizem que estamos a caminho da perfeição. Quando vamos chegar, realmente ainda não temos uma medição de tempo. Nossa inteligência ainda não captaria. Mas basta observar que há 200.000 anos este planeta tinha homens das cavernas, arrastando os dedos no chão. Eu adoro falar essa parte. Não tinha prestobarba, não tinha Wi-Fi. Essa piada já ficou velha, né? Eu falo toda vez. Né? Mas eu insisto no simples, para a gente ter uma noção do quanto já evoluímos. E se muitos ainda fazem bombas, outros fazem bombas de chocolate, fazem bolos, fazem uma comida deliciosa, fazem arranjos de flores, projetam fachadas de casas e prédios, e até de empresas. Estamos melhorando. Aliás, a beleza, uma beleza que eu falo assim, sem intenção, apenas pela beleza, já é sinal de evolução, tá, gente? Então, eu vi ontem uma senhora, e ela tinha uma beleza no olhar, ela falava com um sorriso espontâneo, e um sorriso assim, parecia um ursinho de pelúcia, né? E aí eu pensava assim, nossa, deve ser muito evoluída. Aí depois eu lembrei que ela está encarnada no mesmo planeta que eu, sabe? Então ela conseguiu, até nas expressões, mostrar que ela tem uma estabilidade emocional muito grande. Mas com certeza ela tem algumas dificuldades. Senão eu não estaria aqui com o pezinho na Terra. E por que a gente chama esse planeta de Terra, eu não sei. Ele é quase que água, não é? Pelo menos na superfície, né? Muito mais. Voltando à leitura.
Então, muitos têm uma fingida bonomia, né? O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, conquanto que nada as machuque, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, transmuda-se em dardo envenenado quando estão por detrás. Eu não sei se está falando só para vocês, né, gente? Mas para mim eu tenho certeza. Eu já melhorei muita coisa, mas eu adoro ver uma rede social, e aí quando eu vejo, depois eu lembro. Enio, amor ao próximo. Porque o que a gente pensa, a gente começa a sentir. E aí verbaliza. E daí a pouco está acontecendo. Concretiza. Falando de uma outra forma, tem até um videozinho, já colocaram até no nosso grupo. Se alguém esbarrar numa pessoa tomando café, o que vai entornar? Café. Então, se esbarrar em mim, se esbarrar em tu, se esbarrar em fulano, o que ele vai entornar? Se pisar no dedo de unha encravada, então, o que vai entornar? O que entorna da gente quando a gente vê uma cena, ou no jornal, ou numa rede social, que não nos agrada? Pior, o que entorna? O que você doa para o universo, mesmo sem ter consciência, mas doa? O que você doa quando acontece algo dentro do nosso lar, dentro do seu lar, que não te agrada? Então nós somos uma fonte produtora de energia tão grande que ela é absurda. Dizem os espíritos que todos os nossos corpos materiais, no plano deles, eles enxergam com luz. Os átomos de nosso corpo, eles produzem essa luz por causa da a própria energia física. Nós não vemos porque estamos no mesmo patamar. Mas eles dizem assim, se olhar para um campo e tiver ou um animal ou um ser humano, de longe ele é avistado. É como se ele fosse fosforescente. Agora, depois que a gente perde o corpo, para ter luz, aí tem que ter emanando, entornando amor. Eu ainda vou dar mais um exemplo. Tem gente que entorna moranguinhos, sai moranguinhos. E tem gente que entorna dardos. Dardo é aquela palavra para seta de arco e flecha, né? Tem gente que joga até faca. Só umas duas hoje. Né? O resto joga laranja, de vez em quando limão, de vez em quando até um moranguinho. Mas é uma forma de falar figurada para que todos nós tenhamos consciência disso. O que eu penso, o que eu desejo, o que eu falo, está produzindo muita quantidade de energia. A soma de energia das pessoas de um lar, de um bairro, de uma casa espírita, de uma igreja, de um bairro inteiro, eu já falei, né? De uma cidade, de um planeta. A soma das energias mentais da população tem um quantum vibratório que é medido por aparelhos no plano espiritual. E o planeta Terra está lá no nível 2 de 5. Vamos voltar nesse teminha rapidão, tá? Senão, aqui temos planetas. Número 1, primitivos. Número 2, provas e expiações, onde o nosso está terminando. Nível 3, regeneração, para onde estamos indo. Nível 4, planetas felizes. Gente, o de regeneração já é tão feliz que a gente não pode nem sonhar do que é um planeta feliz. E o nível 5, que são os planetas perfeitos. A maioria dos bons espíritos que nos assiste, eles vêm desses dois últimos planetas, dessa evolução maior mesmo. E somos assistidos de uma forma permanente. O maior, o mais evoluído, o mais desenvolvido, dá a mão para aquele que está abaixo.
Então, aquele que é contrariado, onde está aqui? Morde a menor contrariedade. A língua dourada face a face, mas pelas costas joga dardos envenenados. A essa classe pertence ainda esses homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família, seus subordinados. O peso do seu orgulho e do seu despotismo, quer dizer, o que impera é a lei dele, a vontade dele, né? Um déspota. Como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram alhures. Quer dizer, lá fora alguém põe ele no seu lugar. Então ele desconta naqueles que lhe estão sob os cuidados, sejam familiares ou funcionários. Ou quando ele está dirigindo um carro no trânsito, o outro. A gente vê isso o tempo todo. Estes somos nós, tá, gente? Quando eu falo eles somos nós. Em menor quantidade, algumas vezes até a gente brilha, ganha até uma estrelinha, daí a pouco já dá aquela escorregadela. Já solta um dardo venenoso de novo. Não se atrevem a usar autoridade sobre estranhos, pois eles o recolocariam em seu lugar. Eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem lhes resistir. Sua vaidade se alegra em poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar, e até com mais razão, e sou detestado. Então esse aqui é o ponto da afabilidade e doçura. Nós estamos aprendendo a viver de forma a agradar. Não dá para agradar a todos, nem Jesus o conseguiu. Não é conveniente você fazer inimigos, mas se a pessoa te escolher como inimigo, realmente há pouca coisa que você pode fazer. Continue orando, continue no caminho que você acha justo, peça sempre auxílio aos protetores, a começar por Deus e Jesus, mas não pare a sua caminhada tentando convencer uma pessoa de que você gosta dele, que ele deve gostar de você. Isso não depende de você. É muito complicado. Tem uma palavrinha, eu anotei para não esquecer. Lembra, expectativa. Muitas dificuldades que a gente cria por causa de expectativa que é só nossa. A palavra expectativa tinha que ser muito bem estudada, merece uma palestra só dela. Vamos a um caso bem simples. Dois se apaixonam, eles se casam. Ela tem expectativa, ele tem expectativa, alguma contrariedade, pronto. Hoje em dia, inclusive, tem casamentos se desfazendo em meses. A maturidade de tolerância, de perdão, de aguardar o melhor momento para conversar, parece que está acabando. É muita notícia na TV, é muita notícia nas redes sociais, e aquele valor de que um casal que se encontrou deve deixar tudo do lado de fora e se entender os dois, parece que está fora de moda, mas não está. O que é certo continua sendo certo, mesmo que poucos o pratiquem, e o que é errado continuará sendo errado, mesmo que nenhum esteja praticando. Como é que disse Jesus? O mundo passará, mas nenhuma das palavras que eu digo passarão. Onde eu parei? Último parágrafo. Vocês viram que só as 3 primeiras linhas falou de algum elogio e depois só puxando a orelha? E é Lázaro. E o texto é afabilidade e doçura. O maior exemplo que a gente teve no mundo foi Jesus. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois, se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Estou feliz que ainda tem 20 minutos.
toda vez vai dando 9 horas e eu ainda tenho meia página. Hoje eu já estou conseguindo concentrar melhor o tempo. Eu tinha um outro título de palestra para trazer, eu estava até comentando com o Matheus, e eu fui fazer uma viagem para Nova Era. Eu trabalho dirigindo, né? E eu fui invadido por sentimentos tão gostosos sobre esse texto, que aí eu falei, já mudou o texto, já mudou o tema, né? E esse tema já foi trazido aqui várias vezes, inclusive por mim, mas nunca é igual. A gente sempre acha um jeitinho diferente, uma outra forma de ver. E se este termo, afabilidade e doçura, é dito, a gente o desenvolve. Tudo começa com as palavras, nossos pensamentos, nossa vontade, no fim viram ações. Então a gente tem que estar sempre insistindo no simples. Eu vi uma vez uma reclamação de internet de que não estou falando que é da nossa casa não, mas que as palestras espíritas estão muito simples. Que há um esvaziamento das casas porque não se traz nada de novo. Aí eu volto a falar igual o Chico, né? Chico falava assim, né? Já estamos praticando todo o Evangelho segundo o Espiritismo? O livro dos Espíritos já foi todo compreendido, ficou fora de moda antes de ser praticado? Então a gente tem que continuar batendo na tecla do simples, e na hora que todo o simples estiver sendo feito com perfeição, naturalmente os novos degraus de aprendizado chegarão. Assim que o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não é assim o ditado? Deixa eu ver aqui. Afabilidade e doçura é amar, né, gente? Amar principalmente o próximo. O que é amar? Tem várias definições, eu adoro essa. Amar é dar atenção. Mas é difícil dar atenção para uma pessoa que fala o tempo inteiro, né? Por exemplo, eu. Eu adoro falar. Mas, enfim, quando você for falar, veja de não ocupar todo o tempo do ouvinte. Porque, às vezes, ele quer ser afável, doce, mas tudo tem limite. Então, ao falar, veja se diminui um pouco o tempo do ouvinte. Ao ouvir, preste atenção. Hoje está muito comum, né? Minha esposa quase bate na gente. Larga o celular, olha nos olhos, seja gentil. Exemplos de dar atenção. Em casa podemos lavar a louça, arrumar o quarto, ajudar a cuidar de algo que está fora do lugar. E isso daqueles que não têm, digamos, a responsabilidade direta, porque pesa muito para uma pessoa. Tem um filósofo que eu gosto muito na internet, eu não vou ficar falando nomes aqui, tá, gente? Porque eu esqueço. Eu queria falar, né? Eu queria ter a memória de Divaldo. Divaldo fala, e no livro dos Espíritos, questão tal, que na edição tal, está na página tal. Eu fico assim, não, meus sonhos. Mas ele estudou o livro dos Espíritos mais de 500 vezes. Eu não tenho essa persistência que ele tem, não. Joana de Ângeles, a primeira vez, pediu ele para estudar, ele leu em 2 dias. Aí ela voltou, leu para ele, terminou, então leia de novo. O livro dos Espíritos, ele foi ler em 1 semana, voltou, lê de novo. Em 1 semana, então recomece, que parece que você não entendeu o que eu pedi. Aí ele terminou em 1 mês, ele pensou, agora eu abafei. Aí ela, daqui 1 ano, quando você tiver estudado, pergunta por pergunta, a gente volta a conversar. Ele ficou arrasado, né? Mas olha o resultado hoje. E essa memória dele não é só com o livro dos Espíritos. Quem já ouviu na internet uma palestra de Divaldo de Edelweiss?
Ele fala de nomes, de datas, de quantidades, com absoluta precisão. Pode consultar nos livros de história, ele sabe tudo. Essa memória, uma das formas de desenvolver foi nesses estudos. Persistência. Então, voltando, a gente precisa de ter persistência em amar, em afabilidade e doçura, que é a fonte de chegar àquela palavrinha mágica. Qual que é? Regeneração, né? Redenção, desculpa. Redenção. O que é o espírito redimido? Ele não deve mais. Não tem mais prestação para pagar. Agora o salário que ele receber, ele pode pensar no que vai fazer. Não tem compromisso, está todo liberado. Sonho, hein? Se alguém aí já conseguiu isso, me dê uma aula, por favor. Então, nós temos espíritos completistas. Antes de reencarnarmos, fazemos um plano, os nossos protetores traçam lá nossas piores dificuldades, que precisam de atenção. Outras você pode incluir, outras você pede misericórdia para deixar para 3 encarnações no futuro. No Velho Testamento diz isso, né? Cobrarei na 3ª ou 4ª gerações os enganos. Então pode se perguntar e pedir, vai para uma comissão e pode ser aceito, sim. Nossa, essa dívida sua vai ficar para frente, senão você pode falhar agora. Enfim, nós precisamos entender o que é o completista. Quando a gente vai reencarnar, tem as metas e objetivos. Quem consegue cumprir fielmente tudo que foi planejado antes da reencarnação, ele é completista. Chico Xavier, ele tinha um projeto para 30 livros. Chegou a quase 500, 400 e tralalá. E já encontraram um baú aí que dava para fazer, eles dizem, pelo menos mais uns 35 livros. Aí vai passar de 500. Póstumos, né? Mas que estão lá em originais bem guardados. Vocês acham que ele foi completista? O objetivo era 30 livros. Claro, tem outros na vida, né, gente? Mas em termos de publicação, de assistência aos espíritos, 30 livros. E fez tudo isso. Aí ele conseguiu... eu adoro esquecer palavras, né? Como é que é? Ele ia desencarnar com uma certa idade, mas aí deram para ele mais um tempo. Moratória. Ele conseguiu 3 moratórias. Porque estava desenvolvendo tão bem a tarefa mediúnica, a tarefa de amor. Tanto que ele é chamado de discípulo da mediunidade, né? Que aí foi lhe dado mais tempo. Olha, esse negócio está tão bom que a gente vai dar mais uma espichadinha. E ele desencarnou com 92 anos de idade. Nós temos também o Divaldo Franco, que já disse que conseguiu moratória. Vocês já ouviram o caso? Quem muito ama, sem pedir nada em troca, vive algumas situações preciosas, né? De repente o corpo dele desaba. Divaldo Franco vê o corpo no chão. As pessoas entram apavoradas e ele fala, morri. Conhecem Divaldo, né? O jeitinho dele. Estou estatelado no chão, morri. E aí puxaram ele para uma outra sala, a mãe dele. Mamãe, você aqui? Morri mesmo, hein? Filho, desencarnei. Desencarnei. Como fazemos agora? Na verdade, eles estão lá do lado do seu corpo, deliberando se vão te dar mais tempo. Uma moratória. Mãe, o que você está fazendo aqui? Vai lá, me ajuda. É o jeito de Divaldo contar os casos de situações que iriam enlouquecer um outro, né? Então ele viu a situação do possível desenlace, do desencarne, e sabe contar até com humor. E de novo, por que ele conseguiu moratória? Porque muito ama. Nós temos em um livro
eu não tenho certeza se é os missionários de André Luiz, lá fala também de uma senhora evangélica, avó, mãe, que estava para desencarnar e ganha uma moratória. Chico foi com uma equipe para ajudar no desenlace. Já estavam lá pensando na cirurgia para tirar o corpo da evangélica, aliás, para tirar o espírito da evangélica do corpo, né? É uma espécie de cirurgia, tá, gente? É um momento delicado, precisa de oração naquele momento lá, né? Não é à toa, precisa de uma vibração bem equilibrada para tudo sair bem. E eles sentiram o mínimo possível a passagem. Mas aí, para surpresa até de André Luiz, até do mentor, lá no livro fala muito bem, vem um espírito evoluído e lança uma energia na senhora, na evangélica, e ela recupera as energias. E lá é dito, ela ganhou uma moratória para ajudar a cumprir a oração de uma neta. Ela pedia que a senhora, a avó, não morresse, porque os pais dela estavam com dificuldades. E ela fica. Então Deus atendeu o pedido de uma criança, dando até uma moratória para uma pessoa que já estava faltando poucas horas para desencarnar. Olha o poder de uma oração. Mas também porque ela, aquela senhora, muito amava, sem pedir nada em troca. Mais histórias repetidas, tá, gente? João, o apóstolo preferido, está assim nas Escrituras. Quando Jesus foi crucificado, ele tinha 17 anos, né, gente? Era um rapazinho. Quando velho, aliás, foi o único discípulo que morreu de velhice, né? Desencarnou, tá, gente? Eu estou me educando ainda. Ele não conseguia mais falar muitas coisas, ele tinha pouca energia no corpo físico, ele estava para desencarnar, mas as pessoas vinham lhe beijar as mãos, pedir conselhos, e a única coisa que ele repetia é: filhinhos, amai-vos. Ele nem conseguia falar amai-vos uns aos outros, ele tinha pouca energia. Se ele fizesse muito esforço, ele desencarnava ali. Mas ele falava, e vivia mais um dia, e falava a mesma coisa. A reencarnação desse mesmo espírito, anos e anos mais tarde, na pessoa de Francisco de Assis, fundou uma igreja, tentou restaurar a igreja de Jesus, e ele uma vez mandou os seus discípulos, né, seguidores, o grupo dele. Inclusive são chamados de franciscanos, né? Olha, vão, ele preparava as turmas e enviava, né? Vão e preguem o evangelho. Se necessário, usem a boca. Então, o que era o ensinamento de Francisco de Assis para aqueles que aprendiam o amor de Jesus, o evangelho de Jesus com ele? Eles saíam, sabe para quê, gente? Para ajudar um fazendeiro que estava cuidando do telhado, para ajudar numa colheita. Eles saíam para cuidar de um idoso, para ficar com bebês enquanto a mãe trabalhava. Eles faziam isso. Ajudavam a reconstruir as pinguelas, né? Não vou nem chamar de ponte, né? O clima lá era muito difícil, principalmente no frio. Então eles distribuíam os braços, eles doavam trabalho, companheirismo, sem pedir nada em troca. Então eles estavam divulgando o evangelho de Jesus. Como é que ele falou? Vão, meus filhinhos, preguem o evangelho de nosso Senhor Jesus. Se necessário, usem a boca. Tem mais um caso recente agora. Chico, uma vez, já mais idoso,
começou a receber beijos nas mãos. E ele era muito humilde. Ele chegava a ser, como é que a gente diz? Ele tinha dificuldade de receber qualquer tipo de homenagem. Então, quando ele recebeu beijos nas mãos, e aí o primeiro deu beijo, o segundo também, era uma fila, né? E aí ele foi ficando encabulado, lembrei a palavra. Ele ficava encabulado, né? Com qualquer tipo de homenagem. E do lado dele tem uma pessoa que é muito comum aí na internet, e não é perfeita, tá, gente? Porque depois eu vou falar um nome aqui, vocês correm lá, nossa, nesse eu posso confiar em tudo. O único que eu sei que a gente pode confiar em tudo é Jesus. Divaldo disse também que Chico nunca errou. Então são as duas informações que eu tenho. E Divaldo é um cara sério. Mas eu não posso dizer que ele nunca errou. Ele disse que Chico nunca errou, mas a ele não disse não. Bom, então Chico falou assim para Geraldinho, ou Geraldo Lemos, né? Geraldinho, por que eles estão fazendo isso? Estou tão sem graça, eu não sou nada. E eles estão me beijando as mãos. O que está acontecendo? E Geraldinho ficou pensativo, orou, pedindo para que ele tivesse uma boa resposta para Chico, porque Chico não era uma pessoa que ia ouvir qualquer coisa e aceitar. Aí Geraldinho falou assim com ele: já sei, Chico, já sei porque estão te beijando as mãos. Eles, e apontou aquelas 500 e tantas pessoas que já vinham lhe beijar as mãos, né? Fora os que já tinham feito isso. Todos eles estão com saudades de Jesus e o veem como representante dele aqui na terra. Aí Chico olhou, concordou, viu que Geraldinho foi inspirado, que não foi ele que falou de si, gostou da resposta, ainda mais que não era ele, né? O mérito era de Jesus, ele gostou mais ainda, né? E aí todo mundo beijava as mãos dele e ele beijava de volta. Começou nesse dia a história da troca de beijos de Chico e todos que o procuravam. Beijos nas mãos, tá, gente? Essa aqui todo mundo sabe, né? Deus assiste o homem através de outro homem. Todo mundo sabe, não? Então vou repetir. Como é que Deus assiste a gente? Através de outra gente. Então você pode estar sendo usado, sim, por Deus, para assistir alguém. Deixe-me ver. A mãe recebe o filho, ele não consegue falar, ele não consegue andar, se alimentar sozinho. E o carinho da mãe, o carinho do pai, o carinho do lar, é a própria representação do amor de Deus Pai na terra. O lar é tudo isso. É a representação do amor do céu por nós. Então, vamos gravar? Deus assiste o homem através de outro homem. Homem no sentido ser humano, tá, gente? Eu li essa semana um texto de Emmanuel que diz assim: todas as áreas são oficinas de Jesus. Então não importa se você é mecânico, costureira, se você faz quentinha, se você vende ketchup para sobreviver, se você é astronauta, se você descobriu a cura do câncer. Todas as áreas são oficinas de Jesus. Então a gente deve se comportar em todas as áreas como se estivesse trabalhando para Deus, para Jesus, que é seu representante direto. E aquela finalzinha, faltam 2 minutinhos, para que a gente alcance a meta de afabilidade e doçura, que é o amor em movimento, nós precisamos afinar nossos gostos. Então, melhorar o gosto de leitura, de música, de cores.
Ainda mais numa casa que aplica cromoterapia, né? Tem cores que são berrantes, né? Podemos trocar por cores mais suaves. Assuntos, palavrão. Eu não vou dizer que você não pode beber alcoólico, ou comer pimenta, ou jogar pedra no telhado do vizinho. Eu só vou dizer que não é bom. O quanto possível a gente deve melhorar os nossos gostos, inclusive musicais. A afinidade com o mais alto é a beleza, tá, gente? Nós temos visto muitos gostos dos que foram retirados do umbral, recebendo a última chance de reencarnação aqui na crosta, e eles estão trazendo o umbral para a nossa classe. Então a gente vê música aí que não dá para ouvir do lado da mamãe. Tem cada letra absurda. Mas é tanto, acontece que muitos de nós estão achando que isso é normal. Não é. É porque eles são muitos que estão recebendo a última oportunidade. E alguns deles vão aproveitar. É bem-vindo. Mas não entusiasme, não é um gosto que vai nos ajudar. Precisamos sim manter a coerência. O respeito e o amor por ele também determina a sua posição. Na verdade, eles de gostos grosseiros se misturam àqueles de gostos mais apurados, justamente para ver a diferença e um dia poder também sentir saudade de coisas mais leves. Até o alimento, né, gente? Diversão, esporte, filmes, tudo deve ser mais bem escolhido. Agora vamos fechar. O amor, quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. É a única coisa que quanto mais você junta, menos vazio você fica. Quanto mais você tiver vontade de segurar o amor, menos você terá. Então, como é que é o amor? Como é que funciona o amor? Quanto mais eu dou, mais eu recebo. E João, no capítulo 14, versículo 27, diz assim, Jesus, tá? Eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele, que é o mensageiro do amor, nos disse para não nos atemorizarmos, não turbar o nosso coração. Ele nos deu a paz. E a paz está contida também na nossa pequena aula de evangelho de hoje. Amor, afabilidade e doçura. Para que a gente pare um pouco de prestar atenção nas notícias perigosas do mundo que baixam a nossa vibração. Vamos, a cada momento de uma notícia dessa, fazer uma oração, elevar-nos para ficar mais próximo possível de Jesus. Porque ele disse, eu vos dou a minha paz. Muito obrigado, viu, gente? É o que eu tinha para hoje. Nós vamos agora encerrar, vamos fazer a oração final. Depois que eu fizer a oração final, nós vamos seguir um Pai Nosso e uma Ave Maria. E eu gostaria de informar que a nossa Ave Maria recebeu pequena modificação. Lá no final, né? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O que mais que fala? Hein? Fala alto, gente. Santa Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. É porque na Igreja Católica, e a gente respeita a forma de pensar deles, Deus e Jesus é uma só pessoa. Para nós, não. Para nós, Deus é o Pai e é um só. E Jesus é um de seus infinitos filhos, mas um filho que já é Cristo. Ele é bem crescido e toma conta da gente, é o nosso governador. E no final, nós não falamos na hora da nossa morte, falamos na hora do nosso desenlace. Pequena modificação, porque a gente também ama a mãe daquele que nos ama. Senhor Deus da vida, abençoa-nos, Senhor, nesta noite, para que recebamos do coração de vosso Filho e nosso Senhor Jesus Cristo o amor, a luz
que nos direciona na caminhada, que possa nos aumentar as cotas de paciência e de necessária tolerância, mas que, acima de tudo, Senhor, que aumente o nosso empenho em melhorar-nos, para que sejamos uma nova pessoa a cada dia, para que a cada aprendizado possamos ser novos, deixar para trás o homem velho, seguir à frente, construindo, recebendo o vosso reino em nossos corações. Esta é a nossa rogativa, este é o nosso pedido. Abençoa-nos os lares, a nossa cidade, o nosso planeta inteiro. Que possamos, Senhor, sair daqui cheios de amor que vem distribuído por vós. E que, ao olharmos hoje para nossos irmãos, principalmente aquele irmão mais próximo, nosso familiar, estejam nossos olhos a exemplo do que nos trouxe, cheios de afabilidade e doçura. Que assim seja.